Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Dormimos bem? Ok. Vamos seguir, meus irmãos, na nossa matéria Doutrinas Básicas em Escatologia, a nossa aula número 54. Estamos em 30 de junho, ok? Ou seja, já estamos na nossa caminhada há mais de um ano, certo? Se não me engano, começamos em março, abril do ano passado, eu não lembro exatamente agora a data. E vamos então orar para dar início ao nosso tempo dessa manhã. Deus querido, muito obrigado pelo descanso desta noite. Obrigado, Deus, por ter nos trazido até aqui. E a nossa oração principal é por Tua capacitação, pelo Teu Santo Espírito, para que nossas mentes e corações possam absorver aquilo que vamos aprender nesta manhã. Nos capacita, ó Deus, no ensino, no aprendizado, para que tenhamos, ó Deus, uma manhã proveitosa na Tua presença. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Vamos repetir a nossa definição, ou definições, de escatologia. Estudos sobre os eventos e personagens dos últimos dias da humanidade, antes da eternidade. O fim do mundo, a tribulação, o milênio, o julgamento dos homens, a volta de Cristo. Escatologia vem do grego skatos, que é último ou últimas coisas, e logos, assunto, palavra, estudo. Dentre as doutrinas bíblicas, a escatologia é aquela que se ocupa em sistematizar o ensino bíblico acerca dos eventos do porvir. Trata-se do final da história da criação de Deus, da igreja e da humanidade, esboçada na revelação divina. Como já temos falado sempre, meus irmãos, o termo escatologia, escatológico, ele não pertence apenas à esfera teológica, à esfera cristã. Por isso que nós temos que definir que para nós o que importa é o que vem da revelação divina. Nosso entendimento é que o ser humano, ele não tem como ter conhecimento daquilo que é extrafísico, aquilo que é sobrenatural, aquilo que é metafísico, sem a intervenção, a iniciativa de Deus. Nós só sabemos da própria existência de Deus porque Ele se revela a nós. A mesma coisa se aplica aos eventos do futuro. Então, os seres humanos podem supor, podem chutar, podem até ter aí as suas convicções, né? Então, está tendo um debate no lugar que eu estou lá participando, porque eu ousei falar que animais não têm alma. E o pessoal está revoltadinho. Por quê? Porque eles têm essa ideia, na cabeça de que o seu bichinho morre, ele fica zanzando ou pela sua casa, ou ele vai para esse céu dos pets. Eu falei, Jóia, você tem direito à sua opinião, por que eu não tenho direito à minha? Só que a minha é baseada numa fonte específica. E a sua? Meus sentimentos. Eu sinto assim. Tá ótimo. Então é assim que a banda toca, na humanidade, como as pessoas se sentem. Bem, até agora, irmãos, passando adiante, nós vimos em Daniel, é onde nós estamos em escatologia, os capítulos 2, 7 e 8. Eles vão sendo o esclarecimento do outro, por isso nós já vimos que as visões de Nabucodonosor e as duas de Daniel, elas vão se complementando. Como? A cabeça de ouro da primeira visão é o leão da segunda visão e é a Babilônia. O peito de prata da primeira visão é o urso da segunda e vem a ser o carneiro da terceira visão, que é a segunda de Daniel, que é a Média e a Pérsia, o Império Medo-Persa. E o ventre e os quadris de bronze vem a ser da estátua de Nabucodonosor, vem a ser o leopardo, com 4 cabeças e 2 pares de asas, da visão de Daniel, a primeira visão de Daniel, desculpe, irmãos, e o bode da segunda, e vem a ser a Grécia. Irmãos, eles são literalmente mencionados, ok? Séculos antes, eles são mencionados o nome dos impérios, o nome dos reinos. Aí nós chegamos às pernas de ferro, certo? E os pés misturados com barro e ferro. Esse nós não temos a identidade revelada. Sabemos por definição histórica, certo? Por dedução histórica. Os pés de ferro misturado com barro é o quarto animal, esse animal que está lá atrás, ilustrado na forma de um dragão, meio
assustador, não necessariamente era um dragão, mas da forma artística que quem fez essa imagem decidiu, e é com certeza o Império Romano, porque é o império que destrona o Império Macedônio, ou o Império Grego, que vem antes, ok? E aí nós já demos uma informação antecipada, que particularmente os pés misturados são uma realização, uma concretização futura desse Império Romano, uma retomada que nós estamos chamando de Império Romano restaurado. Temos essa informação antecipada, mas a gente vai voltar a ela ao curso do nosso estudo, certo? Então vamos lá. Crendo que nós seguimos a orientação do professor e fizemos uma revisão, porque até o professor assistiu de novo a aula, eu espero que a gente não fique mais perdido que segue tiroteio, cachorro dia de mudança e assim por diante, porque a gente não tem como repetir tudo que nós já vimos até agora, certo? Nós estamos no capítulo 9, que é o capítulo da terceira visão de Daniel, certo? A quarta na totalidade, juntando com a primeira de Nabucodonosor, que na verdade foi um sonho, né? Nós estamos na terceira visão de Daniel. E aí nós falamos o seguinte: esta visão pode ser considerada a profecia mais importante do Antigo Testamento, pois abrange as duas vindas do Messias. Vai falar do seu nascimento, a sua encarnação, né? E vai falar do retorno glorioso, que é a volta de Cristo. Ou seja, a primeira parte já se cumpriu e depois vai falar da segunda parte, que é futura. Não é de fácil entendimento, porém, está dentro do texto sagrado e vê como explicação a oração de Daniel. Então, é um texto complicado de entender? Sem dúvida nenhuma. A gente nunca vai negar isso. Tanto é que há diferentes interpretações de diferentes homens sérios com a palavra de Deus. Mas, meus irmãos, se está na Bíblia, não é só para você cumprir sua leitura anual. E aí dizer assim, eu li, não entendi nada, mas li. A gente pode se aprofundar, unir com outros textos, seguindo o princípio de que as Escrituras explicam as Escrituras, e a coisa começa a clarear. Alguns pontos vão ficar ainda, digamos assim, menos claros do que outros, também com certeza. Mas a gente pode ter, irmãos, um panorama e um esquema escatológico satisfatório diante do estudo desses textos, inclusive de Daniel capítulo 9. Esse capítulo dá detalhes do plano de Deus até os dias da tribulação. Mais precisamente, depois da tribulação, a volta de Jesus. Ok? Bem, semana passada, irmãos, nós interrompemos quando estávamos explicando que quando Daniel ouviu do anjo, 70 semanas estão ordenadas sobre o seu povo, não são semanas de dias, mas semanas que literalmente, traduzindo esse texto, são 70 setes, 70 unidades de sete estão ordenadas sobre o teu povo, se tratava de anos. E a gente vai continuar dando algumas razões pelas quais nós entendemos assim. E aí está a palavrinha Shabuim, certo? Que é o plural de Shabua. A gente tudo isso viu nas duas últimas aulas. Então vamos lá. Outras razões para Shabuim, ou seja, unidades de sete, ser anos em Daniel e não dias. Certo? Vamos lá. Se as 70 semanas fossem somente 70 vezes 7 dias, seriam apenas 490 dias, ou 1 ano, 4 meses e 10 dias. Então, e nada significativo ou identificado com o que é profetizado aconteceu nesse período. E o mesmo se aplica a 490 semanas de dias cada, ou seja, 3.430 dias, cerca de 9 anos e meio. O que nós estamos falando nesse parágrafo, irmãos? Olho no lance. Se nós estivermos falando de apenas 70 vezes 7 dias, certo? São 490 dias, 1 ano e 4 meses e pouco. Se você olhar a história de Israel, quer seja do dia que Daniel recebe essa profecia, quer seja do dia em que o anjo vai dizer que deve ser começado a contar as 70 semanas, a gente já vai tratar disso, nada aconteceu. Não tem nada registrado na Bíblia, não tem nada registrado na história que valha destaque. Então, se Daniel ouviu 70 semanas de dias estão ordenados sobre o seu povo, nós tínhamos que ter o cumprimento. Nós tínhamos que ter a resposta. Tá profetizado para quê? Para acontecer o quê? O que vem depois disso? Então, não tem nada significativo acontecendo.
Uma pessoa tentou explicar que esses 490 dias era para o fim do cativeiro, certo? Mas isso também não faz sentido, porque não foi nessa época que o cativeiro babilônico terminou. Então, eles tentam, meus irmãos, para evitar a explicação que a gente vai defender aqui hoje de manhã, eles tentam, já estamos defendendo, né? Eles tentam várias alternativas, mas elas não se encaixam. Por quê, meus irmãos? Se você vai tratar os números de forma literal, já pensou? Então, vamos fazer o seguinte, vamos resolver nosso problema aqui, você cuida da sua parte, ela cuida da dela, eu cuido da minha. Daqui a 3 dias a gente se reúne às 3 da tarde para se reunir. Quando é que você espera se encontrar comigo? Que dia da semana, irmãos? Quarta-feira, 3 da tarde, correto? Ninguém combina as coisas assim, é verdade. A gente vai dizer quarta, 3 da tarde. Mas se eu falar, daqui a 3 dias, 3 da tarde, a gente se encontra. Você vai chegar lá na terça? Você vai chegar lá na quinta? Só que, meus irmãos, essa mania de alegorizar as escrituras, eles pegam essas medidas, e eu estava lendo a explicação de um pastor lá em São Paulo, tudo ele falava assim, aproximadamente. Aí fica fácil você tentar encaixar a profecia. Eu fiquei procurando ver se tinha sessão de comentário, mas ele não foi corajoso o suficiente para colocar isso não. Porque ele tenta interpretar as 70 semanas, mas toda hora ele usa a palavra aproximadamente. A gente vai ver, meus irmãos, que não tem nada de aproximadamente. Precisamente. O tempo dado a Daniel vai se cumprir, como o anjo disse para ele. Ok? Então nós estamos entendendo aqui, meus irmãos, qual é a explicação desse parágrafo? Qualquer outra medida desses 490 não se encaixa na história profética. Ok? Só 490 anos. Bem, outra razão. A razão dos 70 anos de cativeiro babilônico regride 490 anos no tempo, apontando o mesmo uso de anos para o tempo futuro. Se a gente vai olhar daqui a pouco um gráfico, vai ficar mais fácil, mas o que eu estou dizendo aqui, irmãos? Eu estou aqui, nos dias de Daniel, no cativeiro babilônico, certo? A gente já explicou por que o cativeiro babilônico aconteceu, por que ele foi definido em 70 anos. Falamos semana passada. Porque eles negligenciaram o que, irmãos? O descanso da terra, que era chamado de ano sabático. 6 anos você plantava, no 7º você não podia plantar nenhuma erva doce. A terra tinha que descansar. E Deus iria dar no 6º ano o suficiente para comer nos anos de descanso. Obviamente de forma sobrenatural, né? Porque, primeiro ano, colheita normal. 6º ano, colheita abundante, sobrando, para cobrir o ano do descanso. Irmãos, durante 490 anos, no passado, passado para você ter esse lado de cá mesmo, né? No passado, eles não obedeceram. Então, 490 anos dividido por 7 anos sabáticos, 70 anos de cativeiro, certo? Então, essa lógica nos leva a acreditar que os próximos, a profecia está falando também de próximos 490 anos, aonde vai haver uma outra realização profética na vida de Israel. Ok? Essa é a explicação do segundo parágrafo ali, ou terceiro na ordem. Finalmente, o último parágrafo. 490 anos, 70 vezes 7, relembra o motivo do cativeiro. Na verdade, a explicação, a continuação do parágrafo anterior. Do cativeiro. 490 anos anteriores a Daniel e aos 70 anos de cativeiro babilônico, quando Israel desrespeitou o ano de descanso da terra, o ano sabático. E os textos estão aí, nós já lemos na semana passada. Ok? Só completando o parágrafo anterior. Então, são mais algumas razões, irmãos, porque Shabuim, no texto de Daniel, capítulo 9, versículo 24, são 490 anos. São 77 de anos que estão ordenados sobre o povo de Israel. Certo? Vai afetar toda a humanidade? Vai. Mas no centro dessa profecia está o povo de Israel. Alguma dúvida, meus irmãos, sobre isso daí? Ficou claro, cristalino? Prova oral? Deu ruim, né? Vê se fica mais fácil a questão do que eu mencionei do ano sabático, com esse gráfico aí. E eu me entregaram o apontador e eu esqueci em casa, o apontador laser. Eu sou a figura. Então vamos lá, irmãos. Revendo em forma de gráfico o que eu acabei de falar.
70 vezes 7 anos sabáticos foram violados. Isso é o passado de Israel, certo? Segue adiante. Aí nós temos o presente de Israel, nos dias de Daniel. Presente do texto, né? 70 anos de cativeiro babilônico. Aí nós temos, irmãos, olha lá, o futuro, mais um clique, de Israel. 70 anos para o cumprimento profético final, que é o texto de Daniel capítulo 9. Ok? Põe as setinhas aí para mim, por favor, só para completar. Olha lá, 490 anos para o passado, 490 anos para o futuro. Certo? Então fica bem fácil para entender o que a gente está falando no texto anterior. Ok? Se você quiser depois conferir os textos que estão ali, o texto de Levítico vai falar sobre o ano sabático, como é que ele deve ocorrer, certo? E o texto de Jeremias ali embaixo vai dizer que o cativeiro iria durar 70 anos. Foi exatamente esse texto que Daniel leu, certo? Aí ele fala, entendi pelo profeta Jeremias, e aí ele vai explicar a duração do cativeiro, ok? Bem, irmãos, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer a leitura de Daniel capítulo 9, não toda ela, certo? Não todo ele, para nós entendermos como que acontece a comunicação de Deus através do anjo com o profeta Daniel, ok? Então vamos lá, é um slide com texto para a gente poder acompanhar. Eu coloquei em negrito alguns destaques ali. Vamos lá. Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, o meu povo, e trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor do seu santo monte, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. Se eu não me engano, é 3 da tarde. Ele me instruiu e me disse, Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. Então, Daniel começa a orar, o anjo vem enviado pelo Senhor, e aqui é onde nós estamos, onde ele vai dar o significado da visão, certo? Agora, preste atenção, irmãos, olha só. A oração de Daniel foi sobre o cativeiro. Quanto tempo o cativeiro vai durar? É os 70 anos mesmo que eu li lá em Jeremias? Essa é a oração de Daniel. Deus vai pegar, irmãos, a partir dessa oração e vai dizer, você perguntou uma coisa, você perguntou A, eu vou te dar de A a Z. Eu vou revelar a você tudo. E aí vem o versículo 24. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade. Repare a minha ênfase e o negrito. Não é para o Brasil, não é para os Estados Unidos, não é para a Europa. O centro da profecia, meus irmãos, é o povo de Israel. Eu quero destacar isso, meus irmãos, porque a milenista vai dizer vez após vez, a aliancista vai dizer vez após vez, que Israel já se aposentou, foi aposentado do plano de Deus, e que a igreja começou no Éden, etc, etc, etc. Não. Deus não mente, Deus não dá mensagens truncadas. Daniel não chegou no céu, e aí Deus falou assim, então, você entendeu errado. Eu não estava falando sobre Israel, eu estava falando sobre uma outra coisa que eu vou criar depois. O nome é igreja, você não entende ainda, mas depois você vai entender. Não, isso, irmãos, isso é contra o próprio caráter do nosso Deus. Se ele falou para o seu homem de Deus lá, o seu povo e a sua cidade, é o povo de Daniel e é a cidade do povo de Daniel, a qual é Jerusalém. Certo? Eu sou, irmãos, adamantium quanto a isso, porque isso não tem como ser negociado. Se você negocia isso, meus irmãos, a profecia se descambralha tudo e você pode criar qualquer tipo de interpretação que você quiser. Vamos voltar para o texto, versículo 24 de novo. Para o seu povo e sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Esses são os objetivos da visão. Versículo 25. Saiba e entenda que, a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o líder venha, haverá 7 semanas e 62 semanas.
Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Com muitos, ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Então o que você vai fazer comigo agora, meu irmão? Você vai abrir sua Bíblia, certo? Porque eu não posso deixar o slide ali, porque eu preciso dos demais. E você vai acompanhar agora, enquanto nós vamos vendo as informações importantes que nós temos no texto de Daniel capítulo 9, que acabamos de ler. Ok? Primeiro, quais são as informações que temos mais importantes aí? Primeiro, o ponto de partida da profecia. Onde começa a contagem, vamos chamar assim. Diz o texto, a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém. A especificidade desse decreto é muito importante, irmãos, porque não foi o único que aconteceu. Se você lembra bem, os judeus começam a voltar da Babilônia, que agora não é mais Babilônia, né? É Medo-Pérsia. Os judeus começam a voltar porque Ciro assina o decreto. Coisa que Isaías irá profetizar no capítulo 44 e 45, que a gente vai ver na exposição. Lembrando que isso foi 150 anos antes, pelo menos. Certo? Aí o ateu tem até urticária com um negócio desse. 150 anos antes, o nome Ciro é citado no capítulo 44 e 45 de Isaías, dizendo que ele vai assinar o decreto permitindo que o povo volte para Jerusalém. Então, a gente vai descobrir qual decreto se refere, porque não tem um só. Seguindo, o tempo da profecia em termos de extensão, também nós temos aí, 490 anos. Detalhe importante, irmãos, anos lunares. Nós seguimos um calendário solar, certo? No calendário solar nós temos meses de 30, meses de 31 dias, e temos um mês de 28, que de vez em quando, 4 anos, vira 29. Verdade? No calendário lunar, não. São 12 meses e 30 dias. É por isso, meus irmãos, que, por exemplo, a Páscoa muda de ano todo ano. Porque o nosso calendário, o calendário judaico, o calendário hebraico, eles não batem. Senão, a Páscoa seria todo ano no mesmo lugar. Mas o calendário, o ano deles, é contado de maneira diferente. Tem 360 dias. Porque 12 vezes 30, né? Eu sou professor de matemática orgulhoso, 360 dias. Então, o cálculo não é feito como o nosso. Então, a duração do tempo da profecia, 490 anos lunares, certo? 490 anos multiplicados por 360 dias cada ano. O que mais nós temos nesse capítulo 9 importante? O ponto de interrupção da profecia em 483 anos, que são 7 semanas e 62 semanas. Repare que o anjo diz exatamente isso. Ele fala 7 semanas e 62 semanas até o ungido, certo? Ou, diz o texto, até o ungido, o líder venha. Está no versículo 25. E aí diz o texto, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele, verso 26. Nesses dois versos, meus irmãos, versículo 25 e 26, a palavra ungido aí é a palavra Messias, certo? Que são aquelas cobrinhas que eu coloquei ali para vocês verem em hebraico, Messias. É a mesmíssima palavra. Então, você pode inclusive ler da seguinte forma, 62 semanas até que o Messias venha, certo? E o Messias será morto. Aí fico pensando, meus irmãos, aí você conversa com o judeu hoje, uma das coisas que ele não aceita de jeito nenhum é que o Messias seja alguém que morreu na cruz. Por quê, irmãos? Porque lembra que eu já falei várias e várias vezes que desde os tempos de Jesus, eles esperavam um Messias guerreiro, um Messias libertador, um Messias que fosse dar um pé no traseiro dos romanos para eles poderem ir embora e deixar ou levar Israel até os seus anos de glória. Aí como é que o Messias entra em Jerusalém, irmão? Sentado no quê? Num burrinho, jumentinho.
É que você pensa nessa cena, aí você pensa no Jim Caviezel, né? Cara bonitão, a barba dele é perfeita. A inveja da barba do Jim Caviezel era postiça, mas tudo bem, toda bem feitinha. Não é isso que Isaías fala de Jesus. Ele não tinha beleza nem formosura. Jesus era um homem comum. Ele era tão comum que essa foi a função de Judas, distingui-lo dos outros. Porque quando você olha no filme do Jim Caviezel, A Paixão de Cristo, você olha em Jesus e olha os outros, rapaz, Jesus é o modelo do grupo, né? Quando a gente tira foto, você fala, esse cara aí, bonitão e tal. Não, ele não tinha, mano. Sempre colocam nele uma roupa diferente. Tudo isso faz nos filmes, e nada disso corresponde à realidade. Então vem esse camarada não impressionante, com mãos brutas e calejadas, porque ele era carpinteiro, e o povo diz, é esse aí? Cadê a espada dele? Cadê o escudo dele? Cadê a defesa dele? Cadê os soldados dele? Com quem que eles andam? Cadê a comitiva de defesa dele? Então, tem 4 pescadores, um cobrador de impostos, o mais revolucionáriozinho deles aí é o Simão Zelote, que era assim o revolucionário. Então, o Messias, meus irmãos, para os judeus desaponta, porque ele não é aquele que eles esperavam, ok? O que mais nós temos, irmãos, nesse capítulo 9 importante? O que acontecerá na última semana? Porque se conta, meus irmãos, há 69 semanas até o ungido. E a última semana, o que acontece? Olha lá, com muitos ele, a gente já vai falar da identidade deste ele, fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Certo? Então já diz que vai vir, depois de um tempo, um ele que vai fazer uma aliança com o povo de Israel, mas vai romper essa aliança no meio. Todas essas são informações que nós temos no capítulo 9, que nós acabamos de fazer a leitura juntos aqui. Certo? Alguma pergunta, alguma dúvida, meus irmãos? Tem mais informações, mas eu quero dar uma pausa aqui para você respirar. Tudo ok? Então tá bom. Vamos seguir. Tudo no futuro de Daniel. Nada aconteceu. Na verdade, nós não sabemos exatamente, irmãos, quando Daniel morreu, mas ele já era um ancião, certo? Era um ancião. Ele provavelmente estava nos seus 80 e blau, porque ele vai com 16 para a Babilônia. Se o cativeiro dura 70, né, e a tradição diz que ele não viu o fim do cativeiro, porque ele não volta para Jerusalém, então provavelmente nós temos aí um homem de 80, 81, 82, já no final da sua vida. Inclusive, se você lembra da sua leitura anual, no último capítulo 12, o Senhor vai literalmente dizer, você vai morrer e vai esperar o cumprimento dessas profecias e tal. Estou parafraseando, é claro, mostrando, irmãos, que a função de Daniel estava cumprida. Era receber a profecia, registrar e deixar para a posteridade, ok? Aliás, minto, deixa eu me corrigir, para não acabar me contradizendo. Lembra que nós falamos, irmãos, que a profecia, as visões de Daniel foram 50 anos depois da primeira? Então nós estamos falando, na verdade, de alguém dos seus 67, 68 anos por aí, certo? 50 anos depois daquela primeira visão lá de Nabucodonosor no capítulo 2. Aí fica mais certinho. Então ele ainda tem alguns anos, aí ele morre, muito certamente na Babilônia, já no tempo da entrada dos Medo-Persas, ok? Porque os Medo-Persas, meus irmãos, eles foram conquistando e tomaram posse. Se você lembra que Daniel na cova dos leões, o rei já é Dario, que era fã de Daniel, né? Ele fica lastimando porque ele já tinha dado a lei dos Medo-Persas não podia ser revogada, e Daniel acaba virando ração de leão. Esse era o plano. A gente sabe a história, né? Houve desde criancinha, não é verdade? E nada disso aconteceu. Os leões jejuaram. Não sei se oraram. Mas enquanto Daniel estava lá, eles jejuaram e oraram. Aí o rei mandou depois tirar Daniel, e aí pegou os homens que conspiraram contra Daniel e os jogaram com as suas famílias.
Tá vendo, irmãos? Ser familiar de conspirador não é bom para a saúde. Jogaram com as suas famílias. Diz o texto que eles nem tinham chegado ao final da cova e os leões já os atracaram. Porque, né? Jejuaram a noite toda, tá com fome, coitado. Muito bem, vamos seguir, irmãos. Mais informações do capítulo 9. Tem uma outra pergunta de Gadson. A gente vai chegar lá. Ele está falando da cronologia dos acontecimentos. A gente vai detalhar cada uma dessas divisões. Tá? Das 7 semanas, das 62 semanas e da última 7 que ainda falta. Ok? As semanas, irmãos, as 70 semanas, afetarão toda a humanidade. Mas no centro está o povo de Israel. Futuramente representado pelo remanescente fiel, que se voltará para o Messias. O Messias Jesus, né? Porque o texto diz, 70 semanas estão decretadas para o seu povo e para a sua santa cidade. E aí, meus irmãos, eu vou mais uma vez reforçar o que eu venho dizendo várias vezes. Quando a gente está se referindo a Israel no centro da profecia, irmãos, ninguém vai colocar a bandeira de Israel lá na frente, ok? Nós não estamos falando que a nação é perfeita. Eu acompanho um rabino cristão com parte dos meus estudos de Isaías, e no vídeo dessa semana mesmo ele falou isso. Israel hoje é um país secularizado, materialista, em enorme parte ateu, certo? É um país onde o aborto é legalizado, onde o movimento LGBT tem toda a liberdade e apoio. Eu estou me referindo a distorções da sociedade que a sociedade admira, né? Que inclusive deveria ser o fato porque o mundo devia torcer por Israel e não pelo Hamas. Não faz nem sentido isso. Porque lá nos Estados Unidos tá fazendo a passeata LGBT pela Palestina. Esse pessoal deve ter caído de cabeça quando era criança, porque não é possível uma coisa dessa. Porque se eles forem tentar ser LGBT lá em Gaza, morre, meu amigo, imediatamente. Não em Israel. Mas eu estou destacando isso, meus, para mostrar que Israel não é um país santo, não é de Deus, não. De todas as nações da terra, tem uma nação que é de Deus. Se tem, eu não sei qual é, mas não é Israel. Certo? Não é cristão passar pano para tudo que Israel faz. Tem que ser justo, certo? Em todos os conflitos nas últimas décadas, Israel foi provocado. Isso aí, só um tonto não vê, como em 7 de outubro. Era um dia festivo, um feriado festivo de religioso, que é geralmente onde eles aproveitam, e eles começaram a atacar. Lá no norte, onde inclusive nós tivemos em Dan, né? Nas trincheiras e nas colinas de Golã, tudo isso nós entramos ali, estava tudo bem florido e maravilhoso. O Hezbollah começou a bombardear. Agora aguenta. Porque eu sinto que o lema de Israel é o seguinte, irmãos, eu dou um boi para não estar numa briga e uma boiada para não sair dela. Coisa de ditado. Provocou, agora aguenta. Meu ponto, meus irmãos, é que uma coisa é uma coisa, como diz o sábio, e outra coisa é outra coisa. Então, por isso que eu destaquei ali o quê? Remanescente fiel. No final das 70 semanas, Deus vai levantar de dentro deste povo um remanescente fiel. Este vai ser, vamos chamar assim, irmãos, o verdadeiro Israel, na qual as promessas que nós estamos vendo no Antigo Testamento irão se cumprir. Deve ser a 20ª vez que eu explico isso, porque eu não quero que você passe a ideia que a comunidade Batista Videira é uma igreja judaizante, certo? Pastor, por que você não pega logo o shofar e fica tocando no começo do culto? Irmãos, vai fazer aqui, ó. Não vai sair nada. Vai ser ridículo um negócio desse. Eu não sei tocar shofar, não vou usar talit, não vai ter bandeira de Israel ali, não vai ter menorá, nada disso. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Infelizmente, irmãos, se você talvez já tenha pertencido a uma igreja assim, muitos evangélicos misturaram tudo. Misturaram tudo. Eu vi uma foto de uma igreja uma vez que eu não sabia se era igreja ou se era sinagoga. Impressionante. Os homens todos de talit. Talit é aquele chale branco e azul, né, que os homens usam para poder orar. Que coisa ridícula. E um negócio lá, parece que é lá no Piauí, um negócio quente que é de desgraça, pessoal de talit, coberto. O cheiro devia estar maravilhoso dentro da igreja, todo mundo suando.
Não tem nada a ver com o que a gente está falando ali. Porém, sim, Israel está no centro da profecia. Quando esses 490 anos terminarem, próximo parágrafo, irmãos, Deus terá completado 6 coisas para Israel. Certo? Que está aí no capítulo 9. Vamos lá. Os 3 primeiros têm a ver, as 3 primeiras, né? Tem a ver com o pecado. Olha lá, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado e expiar as culpas. E as 3 coisas seguintes, né, com o reino, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. A base, meus irmãos, dos 3 primeiros, ou das 3 primeiras, foi fornecida na obra de Cristo na cruz. Jesus na cruz, sim, acabou com a transgressão, deu fim ao pecado e expiou as culpas. Certo? Como é que nós sabemos, irmãos, que as 70 semanas não se cumpriram? Porque isso não aconteceu para Israel ainda. Aconteceu para nós como um todo, como para a humanidade, para aquele que entrega a sua vida a Cristo, com certeza absoluta. Mas não aconteceu para todos Israel. E os seguintes, né, as 3 últimas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo, diz respeito ao estabelecimento do reino, que vai acontecer quando Jesus voltar e estabelecer o seu reino messiânico ou reino milenar, se você assim preferir. Então, tudo que está no capítulo 9, irmãos, vai se cumprir ao pé da letra, sem interpretações alegóricas. Como está aqui, vai acontecer conforme profetizado. Bem, agora, irmãos, a gente vai falar de números. Tirando meu filho que estuda matemática, é claro, eu acho que todo mundo aqui, adora matemática. Mas vamos ser sinceros, quem gosta de matemática aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deu para entender o que eu quero dizer, né? Não dá nem 5%. Né? Quem tem aquela lembrança? Rapaz, saudade da minha professorinha de matemática. Quem tem essa lembrança? Só 1, 2. Eu não, eu lembro do professor de História, que é vivo até hoje, o professor Marco Antônio. Esse era tremendo, impressionante. Modéstia à parte, foi 10 o ano inteiro. Professor bom, o aluno, a pessoa aprende tudo. Impressionante. Eu também anota geometria. Eu não. O homenzinho intragável. A matéria era intragável, o professor era intragável, o conteúdo era intragável. E para passar foi difícil. Bem, ponto, meus irmãos, é que a gente vai precisar agora colocar de lado um pouquinho a nossa resistência ao cálculo matemático, porque é matemática que a gente vai ver agora. Eu não vou trazer todos os números, porque, obviamente, não temos nem tempo, mas é cálculo matemático, que nós vamos ver logo depois do intervalo. Certo? 5 minutinhos e a gente volta daqui a pouco. Só para dar suspense. Muito bem, meus irmãos, retomando aqui. Ali já na primeira linha tem um IA de digitação, a forma das 70 semanas de anos, né? De anos. Então vamos lá, irmãos. Lembrando que a gente está falando de anos lunares, ok? Anos lunares tem 360 dias cada um. Pastor, por que tem que fazer anos lunares? Simplesmente porque os povos antigos não usavam anos solares. Então não faz sentido. Se você for fazer o cálculo com a forma como nós entendemos ou seguimos o calendário hoje, vai dar errado. Você tem que usar a forma do calendário daquela época, certo? Obrigado, irmãos, pela alegria de se rever, mas vamos retomar os nossos lugares. Muito bem. Então vamos lá, o cálculo total. Não é difícil, irmãos, preste atenção. 70 anos, certo? Vezes 7, que foi o que o anjo disse, vezes 360 dias cada um. Qual o total de dias que nós temos? 176.400 dias. Ou seja, as 70 semanas de Daniel é o mesmo que 176.400 dias. Anos lunares, como eu falei, 360 dias e não anos solares com 365 dias, ok? Então, o que é, meus irmãos, esse primeiro cálculo na nossa aula de matemática de hoje? A duração da profecia em dias. Nós convertemos de anos para dias, ok? Segunda linha ali, terceira na verdade.
o cálculo até o marco intermediário. Qual é o marco intermediário, irmãos? 7 semanas e 62 semanas estão ordenadas até o ungido. E aí você tem que subtrair, obviamente, esses dias, né? E você vai ter 173.880 dias. Então, repare, nós temos uma diferença entre a profecia total, obviamente, 70 semanas de anos, e só 69. Você tem que ter uma diferença aí até a chegada de Jesus, até a chegada do Messias. Ou seja, aí o texto, a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até o ungido, até o Messias, o líder, que ele venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ou seja, esse é o versículo 25, tá, irmãos? Passarão 173.880 dias. Certo? Tic-teco já fritou? Na terceira linha? Acho que eu deveria deixar o Esdras vir porque é professor de matemática. Embaixo, irmãos, eu coloquei ali uma continha. Olha lá, preste atenção. Estou sem meu apontador porque a minha cabeça é de minhoca. Olha lá. Ali está lá. Qual é a medida total da profecia? Não são 70 semanas de anos? Então são 490 anos, certo? 490 vezes 360, 176.400. É o que está lá em cima. Ok aí? Esse é o total da profecia. Só que a profecia, meus irmãos, ela diz 7 semanas e 62, 69 semanas até o Messias. E aí eu coloquei ali embaixo, ó. 69 semanas de anos até Jesus, o Messias. E o total, 69 vezes 360 dias, 173.880. E aí fica faltando quanto, irmãos? 2.520 dias, que é a última semana, a semana 70, certo? Então nós estamos destrinchando quantos dias vai levar cada uma das semanas ou dos períodos profetizados para Daniel por Gabriel, o anjo. É isso que a gente fez nesse slide aí, só separar o cronograma, não foi o que o Adson perguntou ali? O cronograma. Aí o Adson está perdendo o cronograma. Depois fica a dizer. Certo? Então, a última semana está ali. Significa o quê, meus irmãos? Cada semana da profecia, vamos chamar assim, cada 7 anos, é 2.520. Só que são 70. E eles se cumprem em períodos diferentes. E a gente vai continuar destrinchando esse cronograma aí. Bem, a gente viu que essa contagem começa com o decreto. Não é isso que está lá no versículo? Com o decreto de reconstrução da cidade. Mas qual decreto? Então vamos lá. Primeira opção, o decreto de Ciro, em 539, para reedificar o templo. Aí vamos começar a ler os textos para não ficar apenas você achando que eu estou tirando da cartola. Segundo Crônicas 36, versículo 22. Segundo Crônicas 36, 22 e 23, né? No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor anunciada por Jeremias, o Senhor tocou no coração de Ciro, rei da Pérsia, para que fizesse uma proclamação em todo o território do seu domínio e a pusesse por escrito nestes termos. Assim declaro eu, Ciro, rei da Pérsia. O Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém, na terra de Judá. Quem dentre vocês pertencer a seu povo, vá para Jerusalém e que o Senhor, o seu Deus, esteja com ele. Aí eu disse, meus irmãos, o ateu tem um derrame. Porque quem está escrevendo agora, Crônicas, é Esdras, certo? E os demais escribas. Depois que aconteceu. Mas lembra que no versículo 22 ele diz o quê?
para que se cumprisse a palavra do Senhor anunciada por Jeremias, de que o cativeiro ia durar 70 anos. Pena que Esdras não lembrou, ou não foi lembrado, de incluir e profetizado também por Isaías, certo? Então, já está anunciado. O que mais tem ali? Esdras 1, de 1 a 4. Agora ele vai contar da perspectiva dele, pessoal, como aconteceu. Só virar a página, tá, irmãos? No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino nestes termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada, e que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que esteja vivendo, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Ciro não apenas ordenou o retorno e a reconstrução da cidade do templo, mas disse também que se tivesse gente morando lá, certo? Está morando na terra deles, que pague tributo. Alguém podia dizer que são os palestinos. Ele não gosta de dizer que sempre existiu Palestina, que não é verdade? Né? Por que aconteceu, irmãos? A terra ficou vazia. Outros povos entraram, ocuparam aqui e acolá, né? Não, os espaços vazios. Só que está sendo dito agora declaradamente por Ciro que essa terra é dos judeus. E isso no 6º século antes de Cristo. Porque eles vivem dizendo, meus irmãos, que a terra não é de judeus. Olha, um registro histórico. Não tem como você negar. Fora outros, é claro, né, que nós temos aí. Bem, então esse é o primeiro decreto. Segundo decreto que nós temos aí. O decreto de Dario Staspes, esse é o nome completo dele, em 519, para reedificar o templo, confirmando o de Ciro. Ok? Isso está um pouquinho mais à frente em Esdras, capítulo 3, versículo 17. Só virar a página 2 vezes aí. Não, acho que é 3. Desculpe, 3:7, não 3:17. Depois eu tenho que lembrar de corrigir. Na verdade é 3 de 1 a 7, isso que eu quis dizer ali, tá mal escrito, eu troquei. Mas vamos lá ver o versículo 7 mesmo para adiantar. Então eles deram dinheiro aos pedreiros, aos carpinteiros, e deram comida, bebida e azeite ao povo de Sidom e de Tiro, para que pelo mar trouxesse do Líbano para Jope toras de cedro. Isso tinha sido autorizado por Ciro, rei da Pérsia. E aí, aqui é Dario reconfirmando que eles pudessem reconstruir conforme havia sido ordenado. Por quê, meus irmãos? Porque quando o templo começou a ser reconstruído, os moradores dali, inclusive árabes, eles são literalmente chamados de árabes no texto, eles começaram a se opor e deram uma fofocada lá para a Medo-Pérsia. Esse povo aqui está se reconstruindo e eles vão se revoltar contra o império. Tudo fake news, viu? Fake news não começou agora não, irmãos, é antigo, certo? Começaram a mentir que os judeus estavam se preparando para um levante. Aí o império contra-ataca e diz, para a obra. Só que depois eles vão examinar e investigar e eles dizem, espera aí, tem uma autorização de Ciro. E, meus irmãos, a lei dos medos e persas não pode ser revogada. E aí Dario tem que fazer o quê? Faz o que Ciro autorizou. Ele só reconfirma o decreto de Ciro. Terceiro decreto, não é só isso não. O decreto de Artaxerxes Longânimos, em 457, para Esdras, para a reconstrução do templo e retomada da adoração. Mais uma oposição. E agora, meus irmãos, já se passaram o que aí? 50 anos, olha só. E agora Esdras recebe a nova autorização de Artaxerxes para que seja retomada a reconstrução. O negócio demorou. Foi um começo, foi e para e volta, porque as oposições aconteciam, mas não só isso. O povo desanimava também. Lembra da exposição de Ageu? Basicamente, Ageu é uma pregação dizendo, por que vocês estão morando em casas
Jardim Caçari, e o meu templo aparecendo o João de Barro, com todo respeito ao bairro João de Barro. Não é? Porque vocês estão morando em casas aplainadas, esse é o termo, casas bem acabadas, e o meu templo está em ruínas ainda. E pior, eles tinham usado o material que tinha sido enviado para o templo, tinham usado nas suas casas. Desvio de verba. E aí é peculato, né? Confirma aí para mim, que era verba pública, verba do império. Então, Ageu, que nós já passamos por essa exposição alguns 2 anos atrás, mais ou menos, né? Ele vai pregar contra isso. Aí o povo se arrepende e o povo retoma a construção. Bem, mas nós temos, irmãos, uma quarta opção, a opção vencedora, para entendermos que decreto é esse que começa a contagem das 70 semanas. O mesmo Artaxerxes, certo? Em 444, faz um decreto para Neemias, onde ele especifica a reconstrução da cidade de Jerusalém. Neemias capítulo 2, versículos 3, 5 e 8. Tá? Virada de páginas aí. Depois de Esdras, Neemias. Aliás, irmãos, Esdras e Neemias também já tivemos a exposição na nossa igreja. Isso já mais anos atrás. Acho que não foi nem nesse prédio, foi no prédio anterior, se eu não me engano. Neemias capítulo 2, versículo 3. Com muito medo, eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade que estão sepultados meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei, se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha sentada ao seu lado, perguntou-lhe, quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei, se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates, como fosse uma transamazônica que leva, meus irmãos, o império até o Oriente Médio, ok? Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que iria ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Então, meus irmãos, este decreto que nós temos aqui aconteceu em 444 antes de Cristo, certo? E aí eu trouxe para vocês a informação precisamente de quando está aí. Mais precisamente, o decreto foi assinado em 1º de Nissan, que não tem nada a ver com a marca de carro, isso é um mês judaico, ok? 1º de Nissan, do 20º ano de Artaxerxes, ou, em nosso calendário moderno, 5 de março de 444 a.C., ok? Em 5 de março deste ano, precisamente, foi assinado o decreto permitindo que Neemias voltasse com a missão específica de reconstruir a cidade. Por que isso é importante, irmãos? Porque lá no nosso texto, deixa eu pegar aqui o meu slide com o texto, para não precisar abrir, diz o seguinte, versículo 25, saiba e entenda que, a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, a cidade, aí ele diz até o ungido, certo? Então o decreto que nós estamos procurando não é para a reconstrução do muro, não é para a reconstrução do templo, não é para o retorno do povo de uma forma geral, certo? O que nós estamos procurando especificamente é um decreto para a reconstrução da cidade. O que mostra, meus irmãos, que apesar, na pregação de Ageu, né, algumas casas terem sido construídas e tal, a cidade continuava, em ruínas, décadas depois que eles já tinham voltado. Uma tremenda de uma vergonha. O povo, no cativeiro, aprendeu algumas lições, mas aparentemente não todas. Não entenderam, por exemplo, a vulnerabilidade da cidade. Se você lembra bem, quem reconstrói os muros de Jerusalém, irmãos? Neemias. Em 444, até esse dia, meus irmãos, Jerusalém era uma cidade aberta.
Entra, sai, volta, faz o que quiser. É por isso que os inimigos viviam indo lá e dando pitaco naquilo que estava sendo feito. Mas quando Neemias constrói os muros, em 52 dias, diga-se de passagem apenas, né? Nós já vimos isso em uma exposição também, ele inclusive diz, toda sexta-feira, às 6 da tarde, quando começa o Shabat, os portões da cidade vão ser fechados. Por quê? Porque o pessoal continuava entrando para negociar dentro de Jerusalém no Shabat, no sábado. E Neemias também conserta isso daí. Agora sim, Jerusalém é uma cidade. Porque é diferente, meus irmãos, a gente está acostumado, né, com a cidade moderna. Você passa pelo meio de Mucajaí, pela BR e... Nossa, tem uma cidade no caminho da gente. Não, a estrada é que está atravessando a cidade, como acontece tantas vezes. A BR começa fora de Boa Vista, corta Boa Vista todinha e segue para a fronteira com a Venezuela. É normal, não tem... O que a gente faz quando quer ter uma barreira aqui? Coloca a barreira na estrada. Só vai poder bloquear carro. Fizeram isso na estrada e tinha venezuelano entrando pelo mato, né? Cruzando porque não adiantava coisa nenhuma. O meu ponto aqui é que não era assim na antiguidade. Não era assim, irmãos, nem na Idade Média. A Idade Média é 1000 anos atrás, tá? As cidades eram todas muradas não vou lembrar o nome não. Em uma cidade X lá na Itália, tem um tour onde você percorre todo o muro da cidade, de fora a fora, e aí você vê como, meu amigo, não tem bomba, né? Naquela época, não tem nada do que tem hoje, não tem foguete. Então o pessoal ficava no muro, ficava do lado de cá, e às vezes com as proteções, uma janelinha desse tamanho para jogar uma arco e flecha, o meu arqueiro não ia entrar. Não entra não tem como. Muito, muito difícil. É por isso que os cercos duravam anos. O cerco à Babilônia foram 13 anos. Até que finalmente eles tiveram a ideia de desviar o curso do rio. Então, nós estamos aqui, meus irmãos, com o nosso ponto de partida. 5 de março de 444 a.C., ou no calendário antigo, 1º de Nissan, que foi o 20º ano de Artaxerxes, ok? Então, se alguém perguntar assim, de qual decreto Daniel capítulo 9, versículo 25 está se referindo? Você pode dizer com toda a tranquilidade, ao decreto que autorizou a reconstrução de Jerusalém, assinado por Dario no ano 444. Ok? Uma dúvida, meus irmãos? Então vamos finalmente falar sobre a quebra das semanas. Próximo slide a gente vai ver que Gabriel, o anjo, fala das 70 semanas de maneira quebrada. Como é que ele fala, meus irmãos? 7 mais 62 mais 1. Total 70. Mas por que ele fala de maneira quebrada? O 62, ou o final do 62, né, que dá total 69, ele já deixa claro, até o Messias, até o ungido. Vamos lá. Este período de 490 anos está dividido em 3 segmentos. A, 3 setes, 49 anos. B, 62 setes, 434 anos. E C, 1 sete, que são os últimos 7 anos. Mesma coisa que eu estou destrinchando aqui, é o que está naquela continha de mais ali em cima. O primeiro período de 49 anos, que é esse primeiro sete, irmãos, pode referir-se à época em que foi concluída a reconstrução da cidade de Jerusalém, permitida pelo decreto de Artaxerxes em 444 a.C. Embora o projeto de construção do muro de Neemias tenha demorado apenas 52 dias, podem ter sido necessários muitos anos para remover os escombros da cidade, depois de estar desolada durante muitas décadas, para construir habitações adequadas e para reconstruir as ruas e as defesas. O que a gente está falando aqui, meus irmãos? No mundo antigo, não tem retroescavadeira, não tem guindaste, não tem trator, não tem nada. É tudo feito a tração animal e força humana, certo? E algumas construções tinham pedras enormes. Nós vimos uma pedra que era daqui até a parede. Faz parte do muro do Monte Moriá. Não é Monte Moriá. Do Monte do Templo, certo? Daqui até a parede. Como é que se coloca uma pedra dessa no lugar? No ombro? No ombro de 2 homens? De 10 homens? Não. Eles usam técnicas
primitivas. Por exemplo, colocar troncos embaixo e vão rolando, né? Aí pega o tronco, põe na frente, põe o tronco, põe na frente. Fora o cortar essas pedras dos lugares onde elas foram tiradas. Irmãos, Jerusalém é um lugar íngreme. É um lugar cheio de subidas e descidas. Deve ter sido extremamente trabalhoso. Bem, se é trabalhoso construir, limpar a destruição que aconteceu, deixada pelos babilônios, também pode ter levado muito tempo. Por que que eu estou usando ali a expressão pode referir-se à época em que foi concluída a reconstrução? Porque nós não temos no texto nenhuma afirmação de que esse primeiro 7 tem um evento onde ele termina. A gente sabe quando ele começa. A assinatura do decreto de Artaxerxes em 444, certo? Mas nós não temos no texto dizendo até tal coisa. Então, a gente apela para a história, a gente apela para o registro histórico. Historicamente, esta é a época onde Jerusalém finalmente se transformou numa cidade habitada. Nós estamos aí, provavelmente no ano 390 e alguma coisa antes de Cristo. Lembrando que o calendário vai para trás, ok? Então, primeira parte do cronograma pedido pelo Atos, o primeiro 7 termina aí, certo? Então, vamos seguir. Outro detalhe interessante, né, antes de seguir. Outro detalhe interessante. 49 anos depois de 444 a.C., nos coloca nos dias de Malaquias, o último profeta. Esse último parágrafo aqui, irmãos, para fazer justiça, eu devo ao Randy Cook. Lembra dele? Espero que esteve conosco, certo? Um dos meus consultores. Porque realmente isso aqui é algo que falta informação e eu pedi a opinião dele também. Então ele destacou esse outro detalhe. Então, o que acontece, meus irmãos, depois que Malaquias termina a sua profecia? Vieram os 400 anos de silêncio profético até o começo da pregação de João Batista e a revelação do Messias. As Bíblias antigamente, lembra disso, pessoal do antigamente? Como é que ela vinha quando acabava Malaquias, irmãos? Quem se entrega aí há quanto tempo é crente? Oi? Página em branco. Lembra disso? O engraçado, irmãos, é que todo mundo perguntava, né? Eu perguntei para o meu avô, para minha avó, se era para fazer anotações, porque minha Bíblia era toda anotada, né? Aí eu falava, vó, esse pedaço aqui é para poder anotar alguma coisa? Ela disse, não, meu filho. A minha já não tem, ó. Bíblia moderna, a Bíblia Nutella, essa aqui, não é raiz, não. Ela falou assim, não, meu filho, é porque quando Malaquias termina a sua profecia, passa-se cerca de 400 anos sem palavra profética. Nada. Mas, irmãos, quando eu digo nada, é nada mesmo. Não tem um sacerdote que falasse o nome de Deus, não tinha um profeta, nada. Até que, Mateus capítulo 1, surge João Batista pregando na beira do Jordão, na Galileia, na beira do Jordão, dizendo o quê? Arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Então, o que o Randy Cook estava comentando comigo é o seguinte, que se você pegar 444, assinatura do decreto, e adiantar 49 anos no futuro, você vai estar nos dias de Malaquias. Então, Malaquias prega, ele fala de diversas questões, irmãos. Ele fala do divórcio, ele fala da falta de colaboração financeira que o povo estava pecando contra a Torá, né, contra a lei do Senhor. Fala de um monte de coisas. E aí ele encerra o seu ministério. E Deus faz o quê? Se cala. E não temos mais absolutamente nada. Eu achei interessante esse destaque dele, por isso trouxe para os irmãos, porque essa também, talvez as duas coisas juntas, né? É uma possibilidade daquele primeiro 7 lá em cima. Ok? Muito bem. Seguindo adiante, irmãos, até onde a gente consegue chegar hoje. Agora, irmãos, vamos transpor, lembrando que nós temos 7 e mais 62 vai dar 69, né? Vamos transpor as 69 semanas, ou, fiz o cálculo lá com os irmãos, 173.880 dias para o nosso calendário, ok? Nós já sabemos que ele começa em 5 de março de 444, o ponto de partida dele é esse dia há tanto tempo atrás, é onde começa, onde o decreto foi assinado por Artaxerxes. Com cálculos baseados na astronomia, não é astrologia. Astrologia é picaretagem, certo?
Não, porque você nasceu com touro ascendente em escorpião. Por isso que você é um cabra insuportável. Não, é porque você é um pecador mesmo. Tem nada a ver com isso. Astrologia é picaretagem. Você pega 10 jornais, hoje não tem mais jornal, né? Mas antigamente o jornal tinha seção do horóscopo. Aí você ia lá e você pegava os 10, cada um falava uma coisa diferente. E o pessoal guia a vida deles por aquilo ali. Aí depois ficou dizendo que a gente que é doido por guiar a nossa vida pela palavra de Deus. Então, irmãos, não é astrologia. O que é astronomia? Estudo dos astros, do universo, certo? Inclusive, a gente só sabe calcular as coisas, dias, estações, etc., por causa da astronomia, da posição das estrelas, da pôr do sol e assim por diante. Então vamos voltar. Com cálculos baseados na astronomia moderna, os 173.880 dias, lembra que estamos falando de calendário lunar, certo? Se convertem no nosso calendário para 173.855 dias. Cai um pouquinho, porque nós temos, obviamente, uma diferença de cálculo de como a coisa acontece. Então, irmãos, as 69 semanas se completaram em 30 de março do ano 33 depois de Cristo. Quem era vivo nesse dia aí? Quem era vivo, irmãos? Jesus. Jesus era vivo. Ou o dia 10 de Nissan. Olha o que acontece com o dia 10 de Nissan, irmãos. Quando o cordeiro era separado para ser sacrificado no dia 14 de Nissan. Isso deveria ser uma segunda-feira. Vamos lá. Não acredita em mim? Êxodo capítulo 12. Êxodo 12, irmãos, é a preparação para a saída do Egito e a preparação para a Páscoa. Lembra que a Páscoa coincide com o quê? A 10ª praga do Egito, não é isso? A Páscoa, eles comemoram a Páscoa, sujam o seu umbral da porta com o sangue do cordeiro da Páscoa, o anjo passa por cima, o significado de Pessah, Páscoa, certo? Passa por cima da casa deles, na casa do egípcio, que não tinha sangue, ele entra e mata o primogênito. Quem é primogênito aí? Se fosse egípcio, né? E aí, meus irmãos, para dar as instruções de como a Páscoa seria praticada, Êxodo capítulo 12, versículo 3. Eu vou ler a partir do versículo 1. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia, olha aí, irmãos, no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família ou para sua casa. Isso é o primeiro mês do ano, certo? Agora estamos no dia 10. 10 dias antes foi o ano novo. Rosh Hashanah. É o ano novo judaico. Passa 10 dias, pega o animalzinho e separa. Como é que o animalzinho tinha que ser, irmãos? Macho, de 1 ano, sem mancha, sem defeito, sem nada, puro. Não podia ser aquele manquinho. Né? Era uma bênção para o animal nascer manquinho. Significa que ele não ia morrer já agora, né? Pelo menos não com 1 aninho, né? Então você tinha que separar. Está no texto. Dia 10. Aí Moisés diz assim, porque tinha gente ainda pobre, né? Se uma família for pequena demais para o animal inteiro, deverá dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. Na verdade, ele vai explicar depois sobre a questão dos pobres, mas tudo bem, aqui é sobre as famílias pequenas. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no. Até quando, irmãos? Até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores, nas portas das casas e nas quais vocês comerão o animal, etc, etc. Ele vai dar o resto da descrição aí. Então, meus irmãos, o 10 de Nissan, o dia da separação do cordeiro, é a segunda-feira. Até hoje, o judeu faz a mesma coisa. Segunda-feira é dia de ir às compras, né? Dia de ir às compras,
ou modernamente hoje, com certeza tem até iFood, né? Dia 10 entrega, uma entrega vivo, é o iFood vivo. Aí entrega o animal na casa da pessoa, modernamente tudo pode acontecer. O fato é que isso acontece na segunda-feira. E aí vai 10, terça 11, 12, quarta-feira, 13, 14, sexta-feira. Olha só, de 10 a 14 é segunda a sexta-feira. Nós temos um probleminha aí com a tradição. Alguém já sacou, não? Um negócio que os que se dizem cristãos comemoram, alguns comemoram toda a Semana Santa. Como é que a Semana Santa começa a comemoração, irmãos? Me dê um bom católico, ex-católico aí, por favor. O domingo de Ramos. Alguma coisa está errada nessa história. Não é domingo de Ramos, é segunda-feira de Ramos. Isso aí já tem um tempão, mas é engraçado. Também pouco importa que a gente não comemora isso, mas o fato é que a tradição se firmou. E aí o pessoal continua repetindo e não para sequer para questionar. Vamos lá, meus irmãos. Vamos confirmar se 10 de Nissan do ano 33, certo? De fato era uma segunda-feira. Esse é um site, você pode copiar se quiser, está ali em cima, www.timeanddate.com, certo? Ali você consegue calcular que dia da semana era qualquer dia. Por exemplo, eu botei 12 de maio de 1970, eu nasci numa terça-feira. Você pode entrar lá e colocar, você descobre que dia que eu nasci. Eu estraguei ou alegrei a terça-feira dos meus pais, né? Não sei o que eles estão planejando, de repente um jantar, uma coisa assim, lá cheguei eu. Muito bem. Desculpa, irmão, isso está em inglês porque o site é em inglês, então não tem muito que eu possa fazer. Eu fiz o print. Calculador do dia da semana. Que dia é esse? Está escrito ali. Certo? Aí eu coloquei lá, irmãos, 30 de março do ano 33. Não é isso que estava lá no slide anterior? Que completa a semana 69. Aqui, meus irmãos, está 30 de março do ano 33, aqui no cantinho direito, é uma segunda-feira. Manda aí. Então, meus irmãos, essa é a diferença entre a escatologia dispensacionalista e a escatologia imaginativa, inventativa, alegórica. A gente usa fatos. Calculando com fatos, nós sabemos que Jesus entrou em Jerusalém em 30 de março de 33 do ano da era cristã. Ok? Tá aí. Preto no branco, como se fala, calculado. Ah, isso é hiper importante saber essa data. Pastor, agora todo 30 de março vai ser um dia santo. Não. Eu só estou mostrando a vocês, meus irmãos, que a gente não está tirando o cálculo da manga, não é da cartola. Nós pegamos 69 semanas, vamos voltar aqui um pouquinho, volte comigo. Nós pegamos 69 semanas, certo? Porque da assinatura do decreto até o ungido são 69 semanas. E aí o ungido é morto. Jesus não vai morrer nessa semana, irmãos? Vai, né? Pois é. Então, 69 semanas. Nós pegamos essas 69 semanas, que são 483 anos, convertemos para dias lunares, e depois convertemos para dias solares, porque esse é o nosso calendário. Não pode calcular igual, meus irmãos. O nosso dia não é igual ao dia deles, na antiguidade. E aí nós chegamos pelo cálculo, usando a ciência, a astronomia, a 30 de março do ano 33 depois de Cristo. E sim, eu conferi mais de um site, mas só tirei print desse aí. Se você quiser anotar ali o endereço, você pode depois confirmar. Então, meus irmãos, nesse dia 30 de março... Sim, diga, Kate. Sim. Vamos lá, você está perguntando as divergências sobre a idade real com que Jesus morreu, certo? A questão não é a divergência, a questão é a contagem que está errada, a contagem dos anos. Esse 33, certo? Deveria ser 37, ou 36, 37. O que eu quero dizer? Jesus nasceu antes de Cristo.
Anticristo é calendário, certo? Jesus nasceu antes do ano chamado zero. O cálculo do calendário foi feito errado da data do nascimento dele. Então, de fato, Jesus morreu entre 36 e 37 anos, porque não sabemos exatamente o aniversário dele. Provavelmente outubro, mas enfim, nós não sabemos ao certo. Ok? Não é dezembro, isso a gente tem absoluta certeza. Irmãos, nós estávamos lá em novembro, já estava meio friozinho. Pelo menos numa noite no Muro das Lamentações, que estava friozinho. Como é que Jesus vai nascer em 25 de dezembro, em pleno inverno, e os pastores estão lá com os animais? Os animais deviam olhar para os pastores e dizer assim: você está de brincadeira, não? A gente não tem aprisco para estar? Tem que estar aqui gelando no pasto? Não faz sentido. Então Jesus não nasceu em dezembro. Mas, nem porque quando ele nasceu, o nascimento dele em relação a ano foi antes do calendário moderno começar. É esse que está o erro. Então, eu concordo com a polêmica. Jesus não morreu com 33 anos. Ele morreu depois. Certo? Porque o texto diz que ele começa o ministério com cerca de 30 anos. Pode confirmar. Não diz que ele tem 30 anos quando ele começa o ministério. Aí o pessoal deduz, né? Se ele tem 30, foi 3 anos de ministério, morreu com 33. Não, leia o texto. Que ele tinha cerca de 30 anos. Ok? Muito bem, irmãos. Seguindo adiante, próximo slide. Nesse dia que eu falei, 30 de março de 33, assim cumprindo a profecia de Zacarias 9:9. Aí, mais profecia para nós. Alegre-se muito, cidade de Sião. Exulte, Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado no jumento, um jumentinho, cria de jumento. Meus irmãos, nesse dia em que o rei foi aclamado, Hosana. Alguém lembra o que significa Hosana? Ajuda-nos. Hosana ao que vem em nome do Senhor, certo? Eles estão pedindo ajuda ao rei, achando que esse rei ia libertá-los de domínio político, quando o rei, na verdade, veio libertá-los do domínio do pecado. Não entenderam nada do que Jesus vinha pregando. Então, Mateus capítulo 21, a entrada triunfal, se cumpre no dia 10 de Nissan, 30 de março do ano 33, uma segunda-feira. Ou seja, o domingo de Ramos é, na verdade, a segunda-feira de Ramos. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Vamos lá, meus irmãos, em Mateus 21, desculpe, e ler o nosso texto. Depois a gente vai para o texto de baixo, Lucas 19. Mateus capítulo 21, a entrada triunfal. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês, logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, diga-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você humilde, montado num jumentinho, cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos e sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante deles e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? A multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Agora, meus irmãos, olha o destaque que Jesus dá esse dia, lá em Lucas capítulo 19. É a mesma ocorrência, é o mesmo evento, mas há uma observação específica de Jesus. Por quê? Porque eles gritam e tudo mais, Jesus tarará, tarará. Mas aí, meus irmãos, começa aqui e acolá a surgir oposição. Eu destaquei isso quando a gente teve a exposição de Marcos. Logo começam os religiosos e daqui a pouco alguns discutindo e alguns já começam a abrir, né? Vão embora e tal, e a coisa começa a se desfigurar de todo aquele apoio.
lá na segunda-feira. Acontece que 5 dias depois, Jesus está morrendo. A mesma multidão que gritou Hosana, depois vai gritar crucifica-o. Por isso que Jesus fala o seguinte sobre esse dia. 19:41. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse neste dia, sim, você também o que traz a paz. Perceba, meus irmãos, neste dia. Em Lucas 19, Jesus aponta a importância deste dia. Mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e os seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra. Razão, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe concedeu. Na revista atualizada está escrito, porque tu não reconheceste o dia da sua visitação. A ideia de visitação, irmãos, na linguagem da Bíblia, na linguagem do Antigo Testamento, é quando Deus se apresenta para fazer alguma coisa. Quer seja para disciplina, quer seja para abençoar. Quando Deus tirou o seu povo do Egito, foi o dia de visitação. É essa a ideia. A NVI traduz de uma outra maneira. O dia da oportunidade. Esse era o dia, meus irmãos, em que eles deveriam se render a Cristo de verdade como Messias. Só que o Senhor conhecia o coração da população. Conhecia o coração de todo mundo. Se tinha uma pessoa, meus irmãos, que não se sentia bajulada pelos seus seguidores, é o nosso Senhor. O pessoal ficava impressionado. Os fariseus estavam preocupados. Olha, todos o seguem. Estavam apavorados. Mas se Jesus tivesse literalmente ali do lado ouvido, né, o que os fariseus estavam dizendo, ele poderia dizer, se preocupe não. Eles não estão de fato me seguindo. Eles estão seguindo uma ideia que eles têm sobre mim. A ideia de um Messias que vai tirá-los do poder romano. Coisa que os fariseus não tinham interesse nenhum. Eles tinham um carro comissionado, estava tudo maravilhoso, viviam muito bem. Não tinham interesse nenhum que o Império Romano fosse embora. Viviam muito confortavelmente. Triste isso, né? Essa é uma das razões, meus irmãos, porque eles se opuseram a Jesus. Porque estavam preocupados com a confusão que segui-lo estava causando dentro da multidão. E eles disseram, temos que fazer alguma coisa, senão virão os romanos e vão nos tirar o próprio reino. Olha só, estavam preocupados com seu umbigo, consigo mesmos. E é por isso que eles se opuseram a Jesus. Ok? Então, meus irmãos, aí está a importância desse dia. Então, nesse dia, nós completamos a semana número 69. Ou seja, nós estamos há 483 anos desde a assinatura do decreto por Artaxerxes. Alguma pergunta, irmãos? Alguma dúvida aí do que nós caminhamos até agora? Então, a sua lógica e a minha poderia ser o seguinte. Tá, chegamos até a semana 69. Tá faltando o que então? Uma semana. Quantos anos, irmãos? 7 anos, certo? Então a primeira coisa que eu tenho que me perguntar é o seguinte. O que acontece nos próximos 7 anos? De importante, de relevante, de profético? Absolutamente nada. Porque a profecia diz, até que venha o ungido, o Messias, e o Messias será morto. E aí? Aí ele começa a falar sobre destruição, de um governante que virá, e tarará, mas, pastor, o senhor está esquecendo? O general Tito, o romano, destruiu Jerusalém e o templo no ano 70. A gente está no ano 33. Ou você faltou aula de matemática? 33, 70 menos 33, não dá 7. Cadê? Onde é que a gente encaixa isso aqui? Onde é que a gente coloca isso aqui? Então hoje, meus irmãos, hoje não dá tempo. Semana que vem a gente vai falar sobre o hiato profético. Ok? Isso é um termo, obviamente, cunhado, mas ele explica por que a 70ª semana de Daniel, a última semana, ainda não aconteceu.
Uma das razões, meus irmãos, é porque ela não se encaixa em nada que aconteceu desde a morte de Jesus até agora. Pastor, mas os irmãos lá do outro lado, como é que eles interpretam? Alegoricamente. Eles pegam essa semana e diz sobre qualquer espaço de tempo. Por exemplo, uma das interpretações, lembra que eu falei, irmãos, lá nas primeiras aulas de escatologia, que eles acreditam, alguns deles, que nós já estamos no milênio, certo? Eles acreditam que nós estamos no milênio, e os últimos anos do milênio vai haver uma enorme perseguição sobre a igreja, a tribulação, e aí é que vai se cumprir essa última semana. Ok? Só que aí eles invertem. Porque a promessa de reino é para depois da tribulação. Mas quando você alegoriza o texto, irmãos, quando você flexibiliza o texto, quase qualquer coisa cabe aí. Você vai simplesmente levar o texto para lá e para cá ao seu bel prazer. Mas nós estamos seguindo uma interpretação literal, aonde 7 anos finais de perseguição, especialmente ao povo judeu, mas que vai abranger todo aquele que se render ao Messias, vai vir sobre a terra. Ok? Coisa que nós vimos, inclusive, naquele esquema dos primeiros dias. Diga, Diego. Tá, a pergunta é, os blocos ou períodos de semana não são contínuos? Eles são contínuos da 1 a 69. Nós vamos mostrar que não só faz sentido a última semana estar destacada, como não é o único evento bíblico que tem um hiato profético. Semana que vem a gente vai mostrar, meus irmãos, biblicamente, que tem um evento bíblico que Jesus falou sobre ele, que no mesmo texto, tá, irmãos? O mesmo texto, para e depois vai se concluir e não se concluiu ainda. Mostrando que a gente não está inventando um conceito. É um conceito que Deus estabeleceu e é uma razão pela qual ele estabeleceu esse conceito de interrupção. E ato a gente está falando sobre espaço, né, irmão? Separação. Há um espaço profético aí para cumprimento. Ok? Então, mesmo dever de casa que eu tenho dado constantemente. Assista essa aula novamente durante a semana, certo? Com mais calma, você pode pausar, né? Olhar direitinho, printar, fazer como você quiser. Aí você pode, inclusive, anotar se tiver alguma coisa não ter ficado claro o suficiente para você aí. Tá bom? Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar de pé. Vamos encerrando o nosso tempo de hoje. Deus querido, o que mais nós tiramos, ó Pai, de uma aula de escatologia é o quanto o nosso coração deseja pelo fim de todas as coisas, pelo toque da trombeta do Senhor chamando a Tua igreja, o Teu povo de volta para casa. Sabemos, ó Deus, que esse desejo, essa oração tem sido repetida por séculos, mas nós podemos continuar orando e pedir que nós sejamos, ó Deus, a geração do arrebatamento, a geração que vai ver cumprida sobre a terra o resto da profecia que vimos e começamos a estudar nesses dias aqui. Nessa esperança, ó Deus, que o efeito na nossa vida seja de não nos perdermos na nossa vida civil, por assim dizer. Temos nossos afazeres, temos nossos trabalhos, temos nossos compromissos, temos nossos projetos. Mas, ó Deus, que eles sejam sempre desenvolvidos e vividos à luz da eternidade. Sabendo, ó Deus, que nossas casas próprias, nossos carros, nossos títulos, nossos diplomas, nossos contra-cheques, todos ficarão aqui. E de nada servirão para a vida eterna. Que nós sejamos, ó Deus, aqui fazendo uma poupança, um investimento de tesouros no céu. Uma só vida logo passará. Somente o que é feito para Cristo permanecerá. Dá-nos uma tarde de descanso e à noite possamos estar aqui novamente para ouvir a Tua palavra. É o que oramos em nome de Jesus. Amém.